Ataques de lobisomem em acampamentos no interior, na cidade de Mairinque. Meu nome é Benedito Alves, tratorista aqui do Sítio do Sossego, em Mairinque. E olha, já rodei essa roça de ponta a ponta, viu? Meus 58 anos de vida, mais de 20 deles manejando trator e cuidando da boiada, me deram uma experiência danada com os perrengues do interior de São Paulo. Mas o que eu vi naquele dia, compadre, aquilo não sai da minha cabeça nem com reza brava. Foi um relato que mudou minha forma de enxergar tudo, uma história de terror que começou de um jeito bem corriqueiro e que me fez questionar o que é real e o que está além da imaginação. Aquela noite se tornou um dos melhores relatos de lobisomem que já ouvi, e eu fui o protagonista. Era 17 de agosto, garoando fino, daquele jeito que só a Serra do Japi sabe fazer. Uma garoa que penetrava na pele e no osso, e a escuridão da noite era quase palpável, densa como veludo. Já passava das 11 da noite. Eu voltava para casa depois de mais um dia na labuta. A cambada de peões já tinha ido embora faz tempo, só eu que fico até mais tarde para dar uma última olhada nas máquinas, ver se estava tudo certo para o dia seguinte, para a lida com a agropecuária do sítio. A propriedade, que já foi cenário de um tranquilo passeio em Mairinque, agora parecia pressagiar uma madrugada de terror em Mairinque. Peguei a minha Ford F100, velhinha de guerra, mas que me serve bem, e saí cortando a estradinha de terra que levava ao meu rancho dentro da propriedade. O silvado da noite era quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo chiar dos pneus no barro úmido. No horizonte, uma lua cheia pálida começava a surgir, lançando sombras macabras sobre a paisagem. Sempre fui matuto, acostumado com o silvado do vento, o coachar dos sapos na lagoa, o grilo cantando e o som da natureza. Conheço os sons da noite, o cheiro do matagal e o comportamento de todos os bichos do entorno. Mas naquela noite estava diferente. Os cachorros do sítio, que normalmente estão roncando a essa hora, estavam alvoroçados, latindo para os lados do curral. Não eram os ladridos normais de quando um cachorro do mato ou uma onça se aproximam. Eram ladridos desesperados, cheios de pavor. Quase um uivo estrangulado, um barulho de lobisomem em sua forma mais primitiva. Achei estranho, claro, mas pensei que era algum bicho rondando a boiada. Talvez um lobo-guará mais ousado. Nunca imaginei que fosse o começo de um mistério, de um caso sobrenatural que viraria uma verdadeira lenda urbana em nossa cidade de Mairinque. A lenda do lobisomem, um folclore que eu sempre achei que pertencia apenas às histórias da vovó, estava se materializando bem diante dos meus olhos, tornando-se uma história verdadeira e assustadora. Eu me perguntei, será que é um daqueles lobisomens que foram vistos no Brasil? Chegando perto da curva do curral, a F100 deu uma rateada, quase apagou, reduzi a velocidade e acendi o farol alto. Aquela luz amarelada rasgou a escuridão e revelou o impensável. Foi aí que eu vi no meio do curral, em meio à penumbra e à garoa fina, tinha uma assombração. Era grande, maior que um homem, com uma postura que não era de animal quadrúpede. Parecia estar de pé sobre duas patas, arqueado, com uma musculatura que deformava a silhueta toda peluda, com pelos escuros e densos, e com 2 olhos vermelhos que pareciam brasa, fixos em mim com uma intensidade que queimava a alma. A garoa fina brilhava neles, refletindo a luz fraca do candeeiro da caminhonete, criando um efeito macabro e aterrador. Aquilo me causou um espanto que eu nunca havia sentido antes. Um verdadeiro forasteiro noturno, uma criatura de filme de lobisomem que saltava da tela para a minha realidade. Era um monstro, um werewolf, e eu estava lá, sozinho, assistindo. Na hora, me deu um frio na espinha, uma sensação de que eu estava diante de algo que desafiava a tudo que eu sabia sobre a realidade, sobre o folclore.
O gado estava agitado, berrando e tentando pular a porteira, numa histeria coletiva, que se espalhava pelo curral. O som dos cascos batendo no chão e os mugidos desesperados se misturavam ao som do vento e da garoa. E aquela coisa, ela levantou a cabeça, expôs uma arcada dentária assustadora e soltou um uivo. Não era uivo de cachorro, nem de lobo-guará, por mais que eu conhecesse o verdadeiro som do lobo. Era um uivo gutural, rasgado, profundo, que parecia vir do inferno, da garganta de uma criatura monstruosa e cheia de maldade. Juro por Deus, nunca ouvi nada igual. Parecia um cachorro do inferno, um bicho que veio direto das profundezas para me assombrar. Aquilo era o barulho de lobisomem, uma manifestação de horror que se grudou na minha mente. Um lobisomem uivando em plena noite de lua cheia. Não pensei duas vezes. O pavor me impeliu. Pisei no acelerador e saí cantando pneu, sem nem olhar para trás. Meus pneus patinaram no barro da estrada de terra que levava à minha casa, mas eu não diminuí a velocidade. Vi a sombra da criatura se movendo rápido em direção ao matagal. Vulto correndo na noite com uma velocidade assustadora, mas não quis nem saber. Acelerei a velha Ford F100 como se minha vida dependesse disso, e dependia. Cheguei em casa branco que nem um fantasma, as mãos tremendo no volante, o corpo todo em choque, mal conseguindo respirar. O desespero estava estampado em cada poro da minha pele. Contei tudo para Maria, minha esposa. Ela, claro, não acreditou muito no relato. Falou que era cansaço, que eu tinha tomado muita cachaça na prosa com o pessoal da roça, inventando causos, ou que era resultado de assistir filmes de terror. Mas eu sei o que eu vi. Eu vi o cão uivar, vi a criatura. Minha história verdadeira de terror mal havia começado. Maria tentou me acalmar, mas o pavor estava estampado no meu rosto, no meu corpo, em cada fibra. Era como uma história da vovó se tornando real, um dos melhores relatos de lobisomem, mas vivido por mim. Aquela noite virou um marco, um arquivo enigma pessoal que eu jamais conseguiria desvendar sozinho. No dia seguinte, a verdade veio à tona, de forma brutal e sangrenta. Fui com a cambada até o curral para ver o que tinha acontecido. O cenário era de horror, um verdadeiro filme de terror da vida real. Encontramos uma bezerra morta estirada no chão, toda ensanguentada, com a carne dilacerada. Tinha uns ferimentos horríveis no pescoço e na barriga, uns rastros grandes e profundos na terra úmida ao redor do corpo do animal. Não era ataque de onça, nem de cachorro do mato. Era outra coisa, algo muito pior, algo sobrenatural. As marcas eram de garras enormes, a brutalidade do ataque, algo que jamais vi. Um ataque de lobisomem na investigação. A primeira vítima animal desse horror, um prenúncio macabro para a cidade. O pânico da boiada era compreensível. O desespero pairava no ar. A vingança do lobisomem tinha começado, e eu sabia que não seria a última vítima. Chamamos a polícia, que fez um BO no 2345-2023, e disse que ia mandar a Polícia Ambiental investigar. Eles classificaram o caso como ataque de animal desconhecido, mas sinceramente não boto muita fé para eles. É só mais um ataque de animal. Mas eu sei que não é. Eu vi o bicho, eu ouvi o uivo e sei que Mairinque nunca mais vai ser a mesma. A cidade, que antes era só tranquilidade, agora se preparava para uma noite de terror em Mairinque, talvez até um fantástico terror em Mairinque. A incredulidade das autoridades era frustrante, quase como se eles não quisessem admitir que algo tão sobrenatural pudesse acontecer no interior de São Paulo. A polícia de Mairinque parecia completamente alheia ao verdadeiro perigo. Depois disso, procurei Dona Antônia, a benzedeira do bairro.
Ela é conhecida por suas rezas fortes e por espantar o mal-olhado, por sua sabedoria sobre o folclore. Ela me fez uma reza forte, me deu um patuá e mandou eu tomar umas garrafadas para espantar o mal-olhado, para me proteger dessa maldição que parecia ter se abatido sobre a região. Não sei se vai adiantar, mas pelo menos me sinto um pouco mais protegido. O medo ainda tá aqui me corroendo por dentro. Toda noite antes de dormir, eu me lembro daqueles olhos vermelhos e daquele uivo infernal. O desespero toma conta de mim, uma vigília constante, com fantasmas de olhos vermelhos assombrando meu sono e a sensação de estar assombrado. Eu me perguntava, você acredita em lobisomem? E a resposta agora era um sim retumbante. Ainda hoje, evito passar perto do curral à noite. Se preciso, dou a volta pelo rancho, mesmo que demore mais. Prefiro não arriscar, não dar de cara com aquela entidade, com aquela manifestação de maldade. A escuridão me causa pavor, e o silêncio da noite que antes me acalmava, agora me assusta. A lenda urbana do lobisomem sempre foi só um causo de pescador para mim. Mas agora eu sei que o misticismo e a superstição podem ser mais reais do que a gente imagina. É um verdadeiro mistério, além da imaginação, uma caça sobrenatural em curso. Comecei a seguir relatos de mistério no Instagram, em grupos de WhatsApp, buscando qualquer informação que pudesse me ajudar a entender ou a sobreviver a um ataque de lobisomem, ou como escapar de um ataque de lobisomem. Eu ansiava por ver o lobisomem morto para que a paz voltasse. O caso foi registrado na delegacia, BO, no 2345-2023. Mas a verdade é que ninguém pareceu levar a sério. O delegado e os policiais tinham aquela incredulidade nos olhos. A sensação que fica é de total abandono. Como se a gente, aqui na roça, no interior de São Paulo, estivesse largado à própria sorte, à mercê de qualquer assombração, de qualquer criatura sobrenatural. Ficamos em estado de vigília constante, com a paranoia crescendo a cada dia. Muitos falavam que era um forasteiro que virou, que havia uma maldição sobre a cidade. Começaram os sussurros de que o lobisomem havia invadido casas em outras regiões, que invadiu casa e deixou um rastro de destruição. O lobisomem coloca terror na região e a gente não sabe como pará-lo. A cada noite, o temor de que o lobisomem invadiu casa se tornava mais real e o lobo cheia era um lembrete constante do perigo. As autoridades precisam reforçar o patrulhamento por aqui, principalmente à noite. Precisa ter um soldado por perto. Precisam investigar a fundo esses ataques, chamar veterinários que entendam de predadores incomuns, colocar câmeras e armadilhas para tentar pegar essa criatura, essa manifestação de terror. E o mais importante, precisam ouvir a gente, os moradores da roça, que somos quem vive e conhece essa terra. Quem sabe, talvez fosse preciso caçadores de sombras, caçadores de lendas para investigar. É um verdadeiro arquivo enigma. A gente tem medo de que o lobo, ou seja lá o que for, ataque de novo, ataque em acampamentos, ou até mesmo chegue na cidade, tornando-se um monstro de Araçatuba, com notícias de lobisomem de Araçatuba, fotos e vídeos, como uma história de Araçatuba. A gente só queria como sobreviver a um ataque de um lobisomem, para que essa história de terror em Araçatuba não se repetisse aqui. A vingança do lobisomem começou, e ele caçava lobisomens, ou assim parecia. Era um mistério meia-noite, e eu não queria evitar que meu filho tornasse-se uma vítima. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal. Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E se o Benedito viu coisa feia no sítio, imagina o que a Dona Maria Aparecida, lá na Rua das Acácias, teve que encarar quando a escuridão chegou para valer. A história estava apenas começando e os relatos de terror só aumentavam.
Meu nome é Maria Aparecida Souza, sou dona de casa aqui na Rua das Acácias, um bairro periférico de Mairinque. E nunca pensei que ia viver para ver o que tô vendo. A gente sempre ouve uns causos e lendas urbanas, né? Umas histórias de terror de lobisomem, mas uma coisa é ouvir, outra é sentir o pavor roendo por dentro dia e noite, uma sensação de medo tão grande que te paralisa. Nossa casa, antes um porto seguro, virou um lugar de apreensão, um foco de coisas estranhas e de uma atividade paranormal que não sabíamos como combater. Tudo começou com uns sussurros, sabe? No começo parecia coisa da minha cabeça. A gente mora num bairro simples, as casas são coladas umas nas outras. Sempre tem um barulhinho, uma fofoca rolando solta pelo boca a boca, o famoso rádio peão. Mas aí começou a ficar diferente. Os cachorros, que já são um bando por aqui, uns vira-latas que a gente alimenta na rua, começaram a latir de um jeito esquisito, uns ladridos finos, quase um choro, desesperado. E depois, os uivos, os uivos, eram o verdadeiro som de lobisomem, o que viria a ser o lobisomem berrador, um som que penetrava a alma e causava um medo visceral. Era em meados de julho de 2024, lua cheia quase todo dia, daquelas que parecem sugar a luz da cidade e deixar tudo mais sombrio, quase como uma lua negra. A gente deitava para dormir e começava um uivo longe, depois outro mais perto, e aí todos os cachorros do bairro respondendo, num coro aterrorizante. Parecia uma orquestra do inferno, o barulho de lobisomem se espalhando pela noite. No começo, eu fechava a janela, aumentava o volume da TV para abafar o som. Pensava, é só uma fase, logo passa. Mas não passava. O terror estava apenas começando a se manifestar na nossa Mairinque, uma cidade que sempre foi tranquila, no noroeste paulista. A gente sentia a maldade no ar. O pavor foi crescendo, sabe? A gente ia no mercado e era só o que se falava. Viu o tamanho da pegada que o seu Zé encontrou na horta? A dona Neide perdeu 5 galinhas essa noite. Dizem que viram um bicho cambaleante perto do galpão abandonado na encruzilhada. E o pior é que ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Uns falavam que era onça, outros que era cachorro do mato. Mas a maioria falava no lobisomem, no folclore brasileiro que se tornava real, uma criatura, um monstro, um werewolf, uma verdadeira lenda do lobisomem que ressurgia em pleno interior de São Paulo, fazendo a gente sentir que estávamos em um filme de lobisomem. E aí começou o toque de recolher informal. Ninguém mais ficava na rua depois das 10. As crianças não brincavam mais na praça à noite. A rua, que sempre teve um movimento corriqueiro, ficou fantasma, envolta em um silêncio assustador que só era quebrado pelos uivos e os cachorros, e os boatos, claro, boatos que corriam soltos pelos grupos de WhatsApp, se espalhando como rastilho de pólvora, com fotos e vídeos assustadores. A vizinha viu um vulto preto na encruzilhada. Estão fazendo rezas e benzimentos na casa da dona Antônia. Aquilo era uma loucura coletiva, uma histeria que tomava conta da nossa pequena comunidade. A dona Neide, vizinha fofoqueira que não perde uma, jurava de pés juntos que tinha visto um bicho preto correndo no quintal dela depois de matar as galinhas. Ela descrevia a criatura como um forasteiro noturno, um lobo gigante, peludo e com olhos brilhantes. Ninguém acreditava muito nela. Claro, devido à sua fama de exagerada, mas a semente do medo já estava plantada. Ela dizia que o bicho tinha um cheiro forte de enxofre, um cheiro de maldade, de algo sobrenatural. Relatos de terror como esse começaram a pipocar no Instagram e em rodas de conversa. O seu Zé, dono da mercearia, tadinho, ficou apavorado. Ele tem uma horta no fundo da mercearia e encontrou uns rastros enormes na terra. Ele fotografou e mandou no grupo do WhatsApp do bairro, perguntando se alguém sabia o que era. Ninguém soube dizer.
Uns falaram que era pegada de cavalo, outros de boi. Mas o seu Zé dizia que nunca tinha visto nada igual. Ele até colocou uma garrafada na entrada da horta, dessas que o povo faz para espantar mal-olhado. Mas acho que não adiantou muito. A paranoia era tanta que ele começou a fazer um patuá para se proteger. A gente vivia à espreita, com o medo de que o lobisomem ataca a qualquer momento. Uma noite, eu acordei de madrugada com um cheiro horrível, um cheiro de queimado, de enxofre, um odor nauseabundo que invadia a casa. Levantei assustada, com o coração batendo forte como um tambor no peito. Fui até a porta da sala e vi arranhões fundos, como se alguma coisa tivesse tentado invadir casa. Chamei meu marido, o Carlão, que é mais cético que São Tomé. Ele olhou, revirou os olhos e falou que era coisa da minha cabeça, que devia ser algum cachorro de rua. Mas eu sei o que eu vi. E o cheiro, aquele cheiro, eu nunca vou esquecer. Era a marca de uma entidade, de uma assombração. Algo além da imaginação, uma verdadeira manifestação de espíritos, malignos ou fantasmas reais. A partir daí, a minha vida virou um inferno. Não conseguia dormir direito, vivia assustada com qualquer barulho. Meus filhos também ficaram apavorados. Não queriam sair de casa, com medo do bicho que virou lenda. A gente vivia com a TV ligada no noticiário, esperando alguma notícia, alguma explicação que pudesse desvendar esse mistério meia-noite. Mas nada. Só boatos e mais boatos. E o medo de que um lobisomem ataca de novo. Começaram os relatos de terror, macabras e assustadoras, circulando como vento, como contos que se tornavam a nossa realidade. Alguns vizinhos começaram a fazer novena, outros iam na casa da benzedeira, Dona Antônia, buscar patuá e água benta, pedindo uma reza forte. A fé virou a única arma contra o medo. Até serenata com terço o povo começou a fazer na rua, cantando salmos, numa tentativa desesperada de afastar o mal. A gente se sentia abandonado, sabe? Como se estivesse vivendo num filmes de terror. Num filmes de suspense, sem ter para onde correr. Eu pensava, será que esse é um dos lobisomens que foram vistos no Brasil? Um caso real de lobisomens? Um tipo diferente de lobisomem? Eu passava o dia espiando pela janela, vendo se via alguma coisa estranha. Qualquer sombra me dava um frio na barriga. A borracharia do seu Mané, que fica na esquina, vivia fechada à noite. Ele dizia que não ia arriscar a vida por causa de uns trocados, que um bicho daquele não sabe o que é dinheiro, só quer carne. O medo tinha paralisado o bairro, a cidade inteira estava sob um toque de recolher não oficial, uma madrugada de terror em Mairinque. A gente começou a ouvir histórias, ouvir causos de lobisomem de Araçatuba, comparando as notícias de Araçatuba com as de Mairinque, imaginando se essa mal de cal estava se espalhando pelo estado de São Paulo. Eu sei que muita gente não acredita nessas coisas, de assombração, de lobisomem, mas eu vi o medo nos olhos dos meus vizinhos, eu senti o cheiro de enxofre na minha casa, e eu ouvi... Eu ouvi os uivos e... Esses uivos eu nunca vou esquecer. Parecia um balaço, um prenúncio de tragédia, um aviso de que alguma coisa muito ruim estava por vir, e a cada lua cheia, o pavor se renovava, a expectativa de que o lobisomem voltaria, que a lua negra traria mais horror. Relatos de mistério se tornavam a conversa diária. Como escapar de um ataque de lobisomem era a pergunta que todos faziam. A maldição de Mairinque parecia real, uma página virada no folclore. A gente estava no meio de um seriado de Araçatuba, mas era a nossa vida. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal. Sombras do terror para mais relatos que desafiam a realidade. Só que o Joaquim, velho matreiro que nem ele, achou que ia resolver tudo no tiro. Lá na Serra do Japi mal sabia ele a enrascada que estava se metendo e que fomos investigar o caso que o aguardava. Meu nome é Joaquim Pereira,
aposentado da CSN de Volta Redonda e caçador desde Piamoro aqui em Mairinque há uns bons anos, num sítio humilde, e a Serra do Japi é quintal de casa. Vi muita coisa nessa vida, bicho acuado, gente perdida, mas o que andam dizendo por aí, esses ataques, essa história de lobisomem, isso aí não me entra goela abaixo. As autoridades botando panos quentes, dizendo que é onça, que é cachorro do mato, mas quem conhece a roça, quem tem faro para matagal, sabe que bicho nenhum faz um estrago desse. Falei isso outro dia lá no Bar do Zé, no centro da cidade, e o povo me olhou torto, uns com medo, outros com deboche, como se eu fosse mais um causo de velho matuto. Mas eu sou cabra teimoso, e quando boto uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Decidi eu mesmo botar a bota na trilha e ver o que está acontecendo nessa serra, para ver a real forma do lobisomem e caçar esse bicho, enfrentando o lobisomem de verdade. Comecei a minha investigação paralela no dia 18 de julho de 2024. Caminhei pela trilha da Pedra Grande, que estava mais deserta que igreja em dia de jogo do Brasil, ou que cemitério lotado. Em Mairinque, antigamente, era um vai e vem de gente, turista, casalzinho, família com criança em passeio em Mairinque. Agora, só mato e silêncio. Uma tristeza profunda que ecoava no coração do interior de São Paulo. E lixo, viu? Garrafa vazia de cerveja, embalagem de biscoito, até fralda descartável. Sinal de que andou tendo mais gente por aqui ultimamente, gente que não respeita a natureza. Mas o que me chamou a atenção mesmo foram as pegadas. Grandes, fundas, diferentes de tudo que já vi por aqui. Não era cachorro, não era onça, não era nada que eu conhecesse, pegadas enormes que pareciam ter garras. Peguei meu celular e tirei umas fotos para mostrar para o Zé depois. Um verdadeiro rastro de mistério, de um lobo enorme. Na primeira noite, peguei minha espingarda calibre 12, devidamente registrada, claro, a lanterna potente que ganhei do meu neto e o facão que herdei do meu pai. Botei a bota e fui. A noite estava escura, só a garoa fina para molhar o rosto e o nevoeiro que subia do chão, criando sombras dançantes. Caminhei com cuidado, prestando atenção em cada barulho, cada sussurro do vento, cada sombra que se movia no matagal. E aí eu ouvi um uivo longo, arrastado, diferente de tudo que eu já tinha escutado. Lobo-guará, eu conheço bem. O som deles é outro. Esse era mais gutural. Vinha de dentro da terra, arrepiava na espinha. Era o barulho de lobisomem, o lobisomem uivando, uma criatura assustadora. Eu pensei, acertei lobisomem flecha? Mas eu não tinha flecha, só a espingarda. Era uma caçada lobisomem, um verdadeiro filme de terror. No dia seguinte, fui direto para o bar do Zé, mostrei as fotos das pegadas para ele. O Zé, como sempre, debochou. Isso aí, Joaquim, é coisa do Saci Pererê depois de tomar uns gorós. Deixa de causo, homem. Zé sempre foi cético, mas o medo na cidade estava mudando até ele. Ignorei a piada, mas confesso que a descrença dele me deu mais gás ainda. Se ninguém acredita, então eu mesmo vou mostrar o que está acontecendo. Vou caçar esse bicho-homem, vou mostrar a verdade sobre o lobisomem. O que era um fantástico terror em Mairinque se tornaria uma caçada lobisomem. Eu me sentia como um caçador de sombras, um caçador de lendas, em meio a uma investigação sobrenatural. Na segunda noite, voltei para a trilha. Caminhei mais longe, me embrenhando no matagal da Serra do Japi, subindo a trilha da Pedra Grande. A penumbra da floresta era densa, quase sufocante. E aí achei uma carcaça de bezerro, que fazia parte da boiada da região. O bicho estava mutilado, dilacerado. A forma como ele foi morto não era coisa de onça, nem de sussuarana, nem de nenhum animal selvagem que eu conhecesse. Parecia que tinham rasgado o bicho com as mãos, com uma força descomunal, algo sobrenatural, uma manifestação de pura maldade. Senti um frio na barriga, um medo que eu não sentia desde os tempos da ditadura, um pavor que me dizia que o lobisomem era real, um monstro, uma criatura assustadora.
No dia seguinte, comprei umas câmeras de trilha, daquelas que usam para monitorar bicho no mato. Instalei em pontos estratégicos da trilha, na esperança de flagrar o que quer que estivesse fazendo aquilo. Essa entidade, esse forasteiro noturno. Queria pegar imagens do que era o verdadeiro lobisomem. A lenda do lobisomem precisava ser desvendada. Na terceira noite, voltei para checar as câmeras, e aí veio a surpresa. Uma das câmeras estava destruída, espatifada no chão, como se uma força incrível a tivesse esmagado. As outras duas estavam intactas, mas sem as baterias. Alguém ou alguma coisa sabia que as câmeras estavam ali, sabia como desativá-las, como se tivesse alguma inteligência por trás. Aquilo me deu um nó na garganta. Não era bicho comum, era algo mais. Um bicho-homem, talvez? Uma mandinga? Uma assombração? Confesso que a superstição da roça começou a pesar. As lendas de lobisomens no Brasil começaram a fazer sentido. Comecei a pensar que não era só uma lenda do lobisomem, mas uma história real. Um caso de mistério que me atormentava. As evidências eram poucas, mas perturbadoras. As pegadas, a carcaça do bezerro, as câmeras destruídas, tudo apontava para um forasteiro noturno, um predador incomum e violento na região da Serra do Japi. A destruição das armadilhas fotográficas e a remoção das baterias indicavam que o responsável pelos ataques podia ter consciência da presença de câmeras e estar tentando evitar ser filmado. A descrença da população e das autoridades só tornava tudo mais difícil. Mas eu, Joaquim Pereira, não ia deixar a Serra do Japi, entregue às trevas, ia continuar, na trilha, no rastro desse mistério, até descobrir a verdade, nem que para isso eu tenha que enfrentar o próprio Curupira ou qualquer outra criatura do folclore brasileiro. Minha caçada sobrenatural tinha acabado de começar. Eu não queria evitar que meu filho se tornasse vítima dessa assombração. Eu tinha que enfrentar o lobisomem de verdade. O lobisomem caçava lobisomens, ou assim parecia. Era um dos tipos de lobisomens que existiam. Depois de tudo isso, fui procurar a dona Antônia, a benzedeira, que também tinha me ajudado com Benedito. Pedi a ela uma reza forte, um patuá para me proteger nessa caçada proibida. Ela me deu um cachimbo com fumo de rolo e uma garrafa de cachaça para levar comigo, para espantar o mau agouro, Joaquim, e para te dar coragem. Eu não era de muita crendice, mas nessa altura do campeonato qualquer ajuda era bem-vinda. As lendas, os causos de lobisomem, as histórias de terror da vovó, tudo isso agora parecia mais real do que nunca. O que fazer em Mairinque? Descobrir a verdade. E se o lobisomem não sabe, ele vai descobrir o que um velho matuto é capaz de fazer. A vingança do lobisomem começou, mas eu estava pronto. Eu sentia o faro da fera, o cheiro de algo primal na floresta, um cheiro que me dava arrepios. Os uivos noturnos continuavam, mais próximos, mais intensos, como se o bicho soubesse que eu estava atrás dele. Aquilo era uma caça lobisomem, uma verdadeira caça sobrenatural. A cada noite de terror em Mairinque, eu me embrenhava mais na mata, em busca de fantasmas. Noites a fio, eu passava no alpendre do meu rancho, com a espingarda carregada, o lampião aceso, olhando para o mato. Qualquer galho quebrando, qualquer sombra se movendo, qualquer uivo distante me fazia pular da cadeira. A insônia virou minha companheira. O medo, o mesmo pavor que a Maria Aparecida sentia na Rua das Acácias, me corroía por dentro. Eu estava virando um caçador de sombras, um caçador de lendas, e Mairinque, a cidade, estava se tornando o palco de um filmes de terror da vida. Real, um filmes de suspense, uma narrativa de horror além da imaginação. Eu tinha que descobrir o que era o lobisomem de Araçatuba, se era algo parecido com o que assombrava a nossa cidade. A história era parecida, o mito também.
Havia relatos de lobisomem de Araçatuba, notícias de Araçatuba, vídeos e fotos. Mas aqui, em Mairinque, o monstro estava real. Eu tinha que proteger minha cidade, meu povo, de um ataque de lobisomem real. Nem que eu tivesse que passar a noite em claro, fazendo vigília, para que o lobo não invadisse nenhuma casa. A gente não podia ser moradores refém do medo. A investigação sobrenatural era a única saída, pois o caso se tornava cada vez mais misterioso, um verdadeiro arquivo enigma. A cidade de Mairinque estava em pânico, mas eu tinha uma missão, e essa missão era desvendar o mistério do lobisomem real, do werewolf que assombrava a Serra do Japi. O arquivo enigma se desenrolava na minha frente, e eu, um velho caipira, era parte dele. Eu já estava aceitando que enfrentaríamos o lobisomem de verdade. Quem diria que a caça-lobisomem viria parar na minha vida de aposentado? Eu me perguntava, você acredita em lobisomem? E a resposta era um sim, assustadoramente real. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E foi depois dessa caçada proibida que o bicho resolveu dar um show de horror no Jequitibá. E a Fernanda, coitada, estava lá para ver de camarote. O ataque de lobisomem foi mais real do que qualquer um poderia imaginar. Meu nome é Fernanda Lima e sou estudante de Biologia da USP. Aquela noite de 14 de julho de 2023, no acampamento de escoteiros Jequitibá, em Mairinque, não me sai da cabeça. Eu, uma mulher da ciência, sempre cética em relação a lendas urbanas, filmes de lobisomem e histórias de terror, tive que encarar a realidade mais brutal e sobrenatural que já vi. A cidade inteira já estava em polvorosa com os relatos de ataques a animais, sussurros sobre uma criatura que virou um monstro, um lobisomem real, um verdadeiro forasteiro noturno. Mas a gente, com aquela fé juvenil e a crença de que a razão sempre prevalece, decidiu manter o acampamento. Mal sabíamos que estávamos caminhando para o coração de um terror fantástico em Mairinque. Era noite de lua cheia, daquelas que iluminam o matagal de um jeito quase etéreo, mas que na verdade escondem as sombras mais profundas e os fantasmas. Nossa equipe de monitores, que incluía o experiente Carlos e a sempre precavida Mariana, tentou de tudo. Reforçamos a iluminação do acampamento, fizemos rondas noturnas e mantivemos as crianças o mais seguras possível nas barracas. Eu estava de plantão, com minha lanterna potente varrendo a escuridão da floresta, ouvindo a cantoria baixa dos escoteiros ao redor da fogueira, acompanhada de uma viola desafinada. Parecia uma cena idílica, até que o silêncio se fez presente de forma ensurdecedora. Um silêncio pressagiador de algo estranho. Então ele veio. Não foi um sussurro nem um rangido, foi um grito, o meu grito. Um berro agudo e desesperador que rasgou a madrugada, ecoando pela Serra do Japi. Um grito de puro pavor, de quem sente a morte em seu encalço. O efeito sonoro ataque de lobisomem era ensurdecedor. Os escoteiros, nas barracas, acordaram em pânico, suas vozes se misturando em uma histeria coletiva. Carlos e Mariana, os mais rápidos, saíram das barracas armados com facões e suas próprias lanternas, seguidos por alguns escoteiros mais velhos e corajosos, correram em minha direção, tropeçando nas raízes expostas, com o medo correndo solto em suas veias. Encontraram-me caída perto da clareira principal, a uns 500 metros das barracas, gravemente ferida e com sinais de luta. Eu estava consciente, mas em estado de choque, o sangue escorrendo do meu corpo. As marcas no chão eram claras, um rastro de pegadas grandes e incomuns, um arranhão profundo no tronco de uma árvore próxima. E o cheiro
Um cheiro de enxofre, de animal selvagem, mas com algo mais, algo macabro. Carlos, com a calma que só a experiência dá, tentou estancar o sangramento, enquanto Mariana, desesperada, acionava o resgate pelo celular. A comunicação era difícil devido à falta de sinal na região. Parecia até que o local estava amaldiçoado, isolado do mundo, como uma casa abandonada. Eu via o terror nos olhos deles, a incredulidade em suas expressões. Eles sabiam que aquilo não era um ataque de onça, de cachorro do mato. Aquela era a criatura, o lobisomem que assombrava nossos relatos, um lobo gigante. A polícia militar chegou ao local por volta das 03:10 da madrugada, o camburão rasgando a escuridão com seus faróis e sirenes, isolamento da área, primeiros levantamentos. O delegado coitado bocejava, visivelmente cansado, mas logo a expressão de incredulidade se transformou em apreensão ao ver o estado em que eu me encontrava. Mais tarde, ele confessou que tinha pensado ser apenas mais um causo de roça. A ambulância chegou por volta das 03:40 e fui levada para o hospital de Mairinque em estado grave. A perícia da Polícia Civil chegou pouco depois. Aquele pessoal de branco, com suas maletas cheias de instrumentos, fotografaram tudo, coletaram amostras, aquele trabalho de formiguinha. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, foi o que botou lenha na fogueira. Marcas de garras e mordidas profundas no meu corpo, incompatíveis com ataques de animais selvagens comuns na região. As pegadas eram de arrepiar. Grandes, desproporcionais, com um formato que lembrava o de um canídeo, mas muito, muito maior. Os escoteiros e os monitores, em seus depoimentos, falavam em um vulto ou criatura de grande porte fugindo para o matagal depois do ataque, deixando-nos com mais mistérios do que respostas. Era a prova, o lobisomem existia, uma entidade real, e era a noite que virou pesadelo. Durante a manhã, a notícia do ataque se espalhou pela cidade como um vendaval, gerando pânico e histeria coletiva. Ninguém saía de casa à noite. As escolas cancelaram as atividades ao ar livre, o comércio fechava mais cedo. A confiança nas autoridades diminuiu drasticamente, com muitos acreditando que a polícia estava acobertando a verdade, que era mais uma história de Araçatuba se repetindo. O trauma psicológico nos escoteiros e monitores foi significativo, com alguns necessitando de acompanhamento. Isso se tornou um caso de lobisomem, uma investigação sobrenatural. Aquele grito meu, aquele momento de puro terror, serviu como um catalisador. As autoridades, anticéticas e presas à incredulidade, foram forçadas a reconhecer a gravidade da situação e iniciar uma investigação formal. Mairinque inteira acordou para o terror. Não era mais um relato, um boato, uma lenda do lobisomem. Era real. Era um ataque de lobisomem. E eu, a estudante cética, era a prova viva. O efeito sonoro do ataque de lobisomem, meu próprio grito, era a trilha sonora daquela noite macabra. A cidade de Mairinque virou palco de um filme, de suspense, com relatos de terror assustadores. A persistência do medo é palpável. Até hoje, quando ouço um uivo distante na noite, sinto um arrepio. A escuridão do lado de fora da janela se torna ameaçadora. Penso naqueles olhos vermelhos, na sombra da criatura correndo para o matagal. O desespero de ter que como sobreviver a um ataque de lobisomem, de ter que lutar contra algo que não deveria existir. Eu tive que aprender como escapar de um ataque de lobisomem. A imagem do lobisomem uivando e do barulho de lobisomem nunca me abandonou. Mairinque, a pacata cidade do interior, se transformou. Deixou de ser um mero ponto no noroeste paulista para se tornar o epicentro de uma lenda viva, um palco para filmes de terror.
As notícias de Mairinque agora eram sobre o monstro, a criatura. Minha história, meu relato de terror, se tornou mais um conto assustador de fantasmas, de lobo, de atividade paranormal que assombraria a memória coletiva da cidade por muito tempo. É um caso real, uma história de lobisomem real, que muitos ainda têm dificuldade em acreditar. A pergunta, você acredita em lobisomem? Já não era mais uma questão retórica. Os tipos de lobisomens, o werewolf, o folclore brasileiro, se fundiam com a realidade em uma narrativa de horror sem precedentes. O arquivo Enigma se abria para todos. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal. Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E foi aí que a coisa engrossou de vez, porque depois do berreiro da Fernanda, quem diria que ia ser justo no posto de saúde, que o Dr. Ricardo ia dar de cara com o bicho? Os impactos psicológicos seriam ainda mais assustadores, transformando a cidade em um lugar assombrado. Eu sou o Ricardo Mendes, médico da família aqui no posto de saúde central de Mairinque há quase 20 anos. A gente se acostuma com a rotina, com as caras, com os "Seu Ricardo, doutor, tô com uma dorzinha aqui". Mas o que aconteceu por aqui em julho de 2023, aquilo não foi normal. Aquilo não era coisa que a gente aprende na faculdade, nem que a gente resolve com dipirona e receita de repouso. A cidade, antes pacata, virou um epicentro de histórias de terror e mistérios, de uma atividade paranormal que desafiava a ciência. Até meados de julho, era tudo mais ou menos como sempre foi. Gripe por causa do tempo maluco, pressão alta descontrolada por causa do torresmo de domingo, o seu Benedito reclamando da diabetes e pedindo para eu liberar a cachaça. Mas aí começou a mudar. Começou com uns sussurros, umas fofocas no balcão da dona Antônia, a recepcionista. Doutor, estão falando de um bicho, um lobisomem, sei lá. Eu ria, claro. Mairinque sempre teve suas lendas, seus causos de assombração, coisas estranhas. Mas dessa vez era diferente. A descrença inicial logo cederia lugar ao mais puro pânico, a uma histeria coletiva que se espalhava como uma praga. Começou a aumentar a procura por calmantes, aquele Rivotrilzinho básico, o diazepam para dormir. Doutor, não tô conseguindo pregar o olho, tô com medo, tô vendo sombra na janela, ouvindo lobisomem uivando lá fora. Eu tentava acalmar, dizia que era estresse, para tomar um chazinho de camomila, para rezar um terço, mas não adiantava. O medo estava no ar. Um pavor que se espalhava mais rápido que notícia ruim, como um toque de recolher informal. As pessoas estavam desenvolvendo insônia e pesadelos constantes, com relatos de terror assustadores que beiravam o delírio. Aí começaram as crises de pânico. Gente chegando no posto de madrugada, suando frio, com a pressão lá em cima, achando que ia morrer. Contavam que tinham ouvido uivos perto de casa, que tinham visto um vulto correndo no mato, um forasteiro noturno. Doutor, era o bicho, eu juro. Tinha um cheiro de enxofre, uns olhos vermelhos. Eu examinava, via que não tinha nada fisicamente errado e receitava um ansiolítico, um floral, qualquer coisa para acalmar a alma. Mas no fundo, eu também começava a sentir um frio na espinha, uma apreensão, que nunca imaginei sentir na rotina de um posto de saúde. A lenda do lobisomem estava se tornando real para todos. A noite de 28 de julho, essa noite eu nunca vou esquecer. Lua cheia, daquelas que parece que ilumina até a alma. O posto virou um caos. Chegou um cara ensanguentado, o Zé da borracharia, gritando que o bicho tinha atacado o cachorro dele. O bicho tinha estraçalhado o pobre do Rex e ele mal tinha conseguido espantar a criatura, um lobo feroz. Aí, pronto. Histeria geral. Gente correndo pelos corredores, chorando, rezando, gritando. Ave Maria, Dona Maria, a enfermeira-chefe, quase teve um treco.
Seu João, o auxiliar, tentava segurar os mais desesperados, mas nem ele estava aguentando a pressão. Eu, no meio daquilo tudo, me sentindo impotente, sem saber o que fazer. Era como se Mairinque tivesse enlouquecido de vez em um surto coletivo, uma verdadeira crise nervosa. Chamamos a ambulância, a polícia, mas parecia que nada resolvia. O medo tinha tomado conta de tudo. Receitei o que pude, tentei acalmar quem dava para acalmar, mas a verdade é que eu também estava apavorado. Nunca tinha visto nada igual. A emergência se tornou a nova rotina, com prontuários cheios de diagnósticos de estresse pós-traumático, sintomas de um trauma coletivo. Depois daquela noite, o fluxo no posto diminuiu, mas o estrago já estava feito. A procura por acompanhamento psicológico aumentou demais. As pessoas não saíam mais de casa à noite. A missa de domingo esvaziou. O forró do Seu Tonho acabou. Mairinque virou uma cidade fantasma, assombrada pelo medo. A vida social da cidade paralisou, vítima de uma paranoia incontrolável, de uma desconfiança generalizada. Os prontuários daquele mês são assustadores, um aumento de 300% na prescrição de calmantes e antidepressivos no mês de julho, em comparação com o mês anterior. Diagnósticos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e, o pior de tudo, a descrença nas autoridades. As pessoas não acreditavam mais na polícia, na prefeitura, nem em mim, o médico da família. Achavam que a gente estava escondendo a verdade, que o bicho era mais do que um simples cachorro selvagem, que era um lobisomem de verdade, uma criatura sobrenatural, um monstro. A folclore se tornava sintoma, e a lenda do lobisomem se solidificava na mente de todos. Era um terror que ia além da imaginação, deixando sequelas profundas. O posto de saúde virou um termômetro da histeria coletiva. A gente, que sempre foi o porto seguro da comunidade, se viu sobrecarregado, despreparado, sem saber como lidar com aquele medo paralisante. Foi a noite em que Mairinque enlouqueceu. Uma noite que mudou a cidade para sempre, deixando sequelas profundas no interior de São Paulo. A casa abandonada do lado de fora parecia menos assustadora do que os rostos apavorados que eu via todos os dias. Recomendo que a prefeitura implemente urgentemente um programa de apoio psicológico para os moradores. É preciso dar um jeito de reconstruir a confiança da população nas instituições. A polícia precisa ser mais transparente na investigação. E o posto de saúde precisa de mais recursos e treinamento para lidar com situações de crise. Mairinque precisa de ajuda, precisa de esperança antes que o terror se enraize permanentemente. A lenda urbana havia se tornado uma realidade que afetava a saúde mental de todos, e o medo de um ataque de lobisomem era uma constante. Precisamos entender como sobreviver a um ataque de lobisomem e como escapar de um ataque de lobisomem. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E foi aí que o Marcelo Oliveira, lá do Jornaleco da cidade, começou a juntar os pedaços dessa história maluca. Sem saber que ia dar de cara com o bicho de perto, ele investigaria o que se tornaria uma lenda real. Eu sou Marcelo Oliveira, jornalista do O Mairinquense, quem diria? Um jornaleco de cidade pequena, famoso mais pelas notas de falecimento e campeonatos de bocha, no centro de uma histeria dessas. A gente virou manchete, capa de tudo quanto é jornaleco sensacionalista. E eu, no meio do matagal, correndo atrás de uivo e assombração. Mas a verdade, meus amigos, é que depois da noite, depois que a poeira abaixa, o que sobra é só a gente, com nossos medos e nossas lendas, com a certeza de que a lenda do lobisomem se tornou uma história verdadeira e que os fantasmas da memória coletiva assombram a cidade. Lembro bem do dia em que o delegado,
Silva convocou a coletiva, era início de 2024, meses depois do pico dos ataques que aterrorizaram Mairinque. A redação do O Mairinquense parecia um formigueiro. Repórteres de tudo quanto é canto se acotovelando para conseguir um lugar. A garoa fina caía lá fora, um clima perfeito para um filme de terror. O delegado, com aquela cara de enterro, soltou a bomba. Os ataques foram causados por cães selvagens, possivelmente cruzados com lobos-guará, fome e perda de habitat. Só isso. A explicação era dada, como a conclusão da investigação oficial. Mas para mim, e para muitos, era apenas um dos muitos relatos de mistério, sem solução real, uma crítica à forma como as autoridades lidavam com a situação. A explicação, convenhamos, era mais furada que peneira cão selvagem, lobo-guará. A gente está falando de bicho que derrubava a porteira, estraçalhava a boiada, deixava rastro que nem pé de gigante, como vimos nos casos reais lobisomens. A real forma do lobisomem era muito mais assustadora, um verdadeiro werewolf, mas a ordem era essa: abafar o caso, botar panos quentes. Imagina a prefeitura, com medo de afugentar turista, de virar chacota nacional, de ter notícias de Mairinque sendo associada a um monstro, uma criatura. O interior de São Paulo não podia virar sinônimo de terror, de uma noite de terror em Mairinque. Saída coletiva com um nó na garganta. A explicação não colava e a cara de pau do delegado só me dava mais ânsia. Voltei para a redação, aquele galpão velho com cheiro de mofo e café, requentado. E comecei a escrever a matéria, mas a cabeça estava a mil, pensando nas entrevistas, nos depoimentos, nas fotos de lobisomem que eu tinha visto, nas marcas sangrentas deixadas nas vítimas. Havia uma clara atividade paranormal em Mairinque, uma investigação paranormal em andamento, e eu estava determinado a desvendar o mistério Dona Maria. A benzedeira lá do bairro do Tanque jurava de pé junto que tinha visto o lobisomem. Era alto, seu Marcelo, mais alto que um homem, os olhos vermelhos, lá que nem brasa, e um uivo que fazia a gente tremer até o fio do cabelo. E seu Zé, o veterinário, que analisou as marcas das mordidas. Isso aqui não é mordida de cachorro, moço. Isso aqui é coisa de bicho com força de trator, algo muito além de um lobo. Ele dizia que o faro da criatura era assustador e que ela parecia caçar lobisomens, ou pelo menos agir como um predador alfa, um forasteiro noturno. E os caipira mais antigo, tudo falando que era mandinga, que era castigo, que tinha gente que virava bicho nas noites de lua cheia, falavam de corpo seco, de comadre fulozinha, de mula sem cabeça, de lobisomem, causos de assombração que passavam de pai para filho, tudo ali, borbulhando na minha cabeça. Relatos de lobisomem que vinham de gerações. Muitos já tinham ouvido histórias de lobisomens reais que foram vistos no Brasil, um folclore que de repente se tornava realidade. Comecei a fuçar nos arquivos do jornal, procurando matérias antigas sobre a região. Achei uns causos de ataques a rebanhos, desaparecimentos misteriosos, tudo jogado para debaixo do tapete. Era como se a cidade estivesse tentando esquecer, abafar o medo, como se o silêncio fosse uma reza forte para espantar o bicho, para que o forasteiro noturno sumisse. Aquilo parecia uma tentativa de investigação sobrenatural, sendo constantemente sabotada, fazendo com que o terror em Mairinque parecesse interminável, uma maldição. Enquanto eu escrevia, espiava as redes sociais. A galera revoltada, xingando o delegado, criando teorias mirabolantes. Uns falavam em experimento genético que deu errado, outros em seita satânica, outros, os mais matutos, em maldição antiga. O medo tinha virado combustível para fofoca, para paranoia, para virar a noite em claro, com insônia. O arquivo enigma de Mairinque se tornava cada vez mais complexo, um emaranhado de mistérios e histórias de terror. No dia seguinte, a matéria saiu.
Tentei ser o mais imparcial possível, apresentar os fatos e deixar que o leitor tirasse suas impróprias conclusões. Mas a verdade é que eu também não sabia o que pensar. Cão selvagem? Lobisomem? A verdade era mais complexa, mais sombria, um verdadeiro mistério sem solução. Eram filmes de suspense da vida real. Uma história de horror que ia além da imaginação, deixando a cidade assombrada. Depois daquela noite, a vida em Mairinque nunca mais foi a mesma. O toque de silêncio informal continuou, a galera trancada em casa, com medo de botar o pé para fora. Os acampamentos na Serra do Japi viraram trem fantasma. Ninguém mais tinha coragem de chegar perto. A economia local, que já não era lá essas coisas, foi pro buraco de vez. Mairinque SP, uma cidade que sempre foi tranquila, estava assombrada. E eu? Continuei recebendo telefonemas, mensagens, cartas com relatos de avistamentos, de uivos na mata, de rastros estranhos. A cidade inteira virou uma encruzilhada, um terreiro de macumba a céu aberto, com oferendas e rezas. A verdade é que o lobisomem, ou o que quer que fosse, tinha virado parte da gente, uma assombração que assombrava Mairinque. Virou um verdadeiro mito de Mairinque, como o lobisomem de Araçatuba, com notícias, fotos e vídeos que circulavam por toda a região. A Polícia Civil arquivou o caso, mas eu não peguei minha velha espingarda, meu lampião a querosene e voltei para o matagal, em busca de mais evidências, de mais histórias, de mais relatos reais. Precisava entender, precisava saber a verdade sobre essa criatura. Nem que para isso eu tivesse que virar caipira, beber cachaça, com curandeiro e benzer a roça com patuá. O medo, meus amigos, a gente enfrenta de frente. Eu me tornei um dos caçadores de lendas em busca da verdade sobre o lobisomem, a lenda viva. Eu tinha que saber como sobreviver a um ataque de lobisomem para poder contar a história. Minha investigação continuava, e com ela a esperança de que um dia Mairinque pudesse, de fato, se livrar dessa maldição, desse lobisomem berrador que não dava trégua. O jornal O Mairinquense se tornaria o verdadeiro arquivo dessa história de horror. Um compêndio de contos assustadores e de um mistério que assombra a todos, mostrando que o sobrenatural está além da imaginação. Talvez um dia a gente consiga ver o lobisomem morto e só então a paz volte a reinar. Até lá, Mairinque continuaria sendo a cidade assombrada, palco de um verdadeiro filmes de lobisomem, um filme de suspense sem fim, com relatos assustadores de lobisomens, um garoto lobisomem e a esperança de que o verdadeiro lobisomem nos salvou de algo ainda pior. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal. Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade.